bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo. Eu sou Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, hoje a gente vai começar uma série de estudos aí de alguns versículos, né? Alguns capítulos, versículos específicos da Bíblia. Tentar destrinchar mesmo esses versículos aí, frase a frase, pra gente poder tentar aprofundar mais, tentar entender um pouco mais Trincheira destrinchando. Que isso, olha o Rodrigo aí, mano. E as anedotas funcionando. E pra começar, a gente vai pegar a oração que Jesus nos ensinou, a oração básica do cristão. Pai Nosso. A oração do Pai Nosso está lá em Mateus 6, né? Mateus 6, vamos começar do versículo 9. Que inclusive tem uma música, né, cara, do Pai Nosso aí que é Pai Nosso. É todo podcast uma música. Tem que cantar. O nome da música é realmente realmente Pai Nosso, mano. Eu gosto quando o Rodrigo Tudo começa vira a cantar, música. mano. Mas é isso aí, a gente vai começar a destrinchar aí versículo a versículo do Pai Nosso, mas para poder contextualizar, né, é bom a gente tentar entender um pouco o que estava acontecendo antes ali, né? Jesus não começa simplesmente falando assim, ó, ora aí, Pai Nosso, que tá... não é assim. Ele vem explicando algumas coisas, explicando como orar, né? E ele começa falando quando orar. Ele já parte do pressuposto que o cristão, ele vai orar. Começa, quando vocês orarem. Essa oração do Pai Nosso está em duas partes diferentes da Bíblia, né? No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E estão em dois contextos diferentes. No Evangelho de Lucas, os discípulos estão pedindo para Jesus ensinar eles a orar. Mestre, nos ensine a orar. Aí Jesus responde, ó, quando vocês orarem, não é se vocês orarem. Não, já presumindo que eles já iriam estar em oração. Sim, né? que um discípulo já viveria de maneira dessa forma, né? Já viveria em oração. Exato. E outra coisa também que é bom a gente falar é que a oração em si, ela não é medida pela duração, né? Pela quantidade que a gente fica orando. A gente não, se você orar 3 horas, vai responder mais rápido do que se você orar 5 minutos. Não é a duração, isso é a sinceridade, né? Acho que eu já vi o Antônio Carlos Costa falando isso aí, né? Que quem ora muito tem pouca fé, uma parada assim, né, Albert? É, que tipo... O crente ora pouco, ele fala, mas ele tenta fazer uma brincadeira com essa questão de orar muito e surtir efeito. Porque quem ora muito é porque acha que tem que orar bastante tempo pra Deus ouvir, né? Até Jesus fala isso, usa de vãs repetições. Fica orando a mesma coisa, não porque quer estar ali na presença, mas porque quer mudar a vontade de Deus, né? Isso também não significa que, tipo, a pessoa que ora muito, ela tá errada ou então quer ser espiritual demais. Uma pessoa que ora pouco, ela está certa, mas é só... Deu pra entender a ideia. O tema da mensagem desse pastor é pra brincar exatamente com o excesso de palavras ali, que não surte efeito. Não é pra fazer de maneira irracional, né? Tem gente que fica falando... É igual a gente tava conversando ali, tu falou de jogo de futebol lá, o cara pega... Nossa, que tá no céu, santificado seja o nome, Caraca, não tem qualquer nada campeonato de várzea, de cidade, tu vai ver isso. Tipo assim, 99% dos casos, os caras se reúnem pra orar gritando e orando muito rápido. Tu não entende, tu nem consegue acompanhar a oração, porque eles estão repetindo a palavra sem realmente sentir aquilo que eles estão falando. Saber o significado que carrega cada palavra, né? Cada parte do Pai Nosso. Mano, e muitos cristãos ainda oram assim, como se... Tipo assim, sem perceber o poder que tem em cada palavra da oração do Pai Nosso. Mas do Pai Nosso como se fosse um mantra que tem que ser repetido, né? Mantra. Tipo assim, eu tenho que seguir exatamente essas palavras aqui. Um exemplo disso aí, dessa questão da duração e da sinceridade, a gente vê lá dos profetas de Baal com Elias, né? Tipo, esses profetas de Baal orando pra caramba, mano, mó tempão orando, Baal, por favor. Não acontecia nada. Se rasgando, se cortando com pedra. E nada, mano. E nada, Elias tá lá quietinho, né, dele? Não, quietinho nada, o Elias ficava provocando. Grita mais alto, vê se ele não tá dormindo aí, deve estar dormindo. Tá tirando cochilo. Mas essa parada de você, assim, orar repetido, é interessante porque quando Jesus tá indo no jardim do Getsemane, ele faz a mesma oração 3 vezes. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Aí vê que os discípulos estão dormindo, ele acorda e depois repete a mesma oração. Eu acredito assim que quando Jesus fala que não orareis usando de vãs repetições, ele tá comparando naquela época os pagãos da época, os gentios, que usava tipo uma reza, né? Um mantra que você faz, que Deus vai agir ao seu favor porque você repetiu esse mantra. Então tem muito a ver com a repetição. Você pode orar assim, repetidas vezes de uma forma contínua, né? Um período longo de tempo, mas porque você quer estar ali na presença de Deus. Agora, se você quer fazer isso pensando que você vai convencer Deus com o seu tempo de oração, aí eu acho que já fica errado. A questão é compreender aquilo que está sendo falado, né? Se existe sinceridade no coração, né? E não
A oração... Simplesmente repetição, né? É, Uma simples o repetição. poder não tá na palavra, né? Mas tá no coração da pessoa que tá orando. Assim, Sim. o poder que eu digo, o poder da oração, não o poder de aquilo acontecer. Mas, tipo... Não na palavra em si, mas no coração que tem aquela palavra. Isso, exatamente, mano. Exatamente. A oração do Pai Nosso pode cair nesse erro assim, falar assim, poxa, não é só católico que respeita a oração do Pai Nosso, mas a gente vai ver por esse podcast que não. A oração do Pai Nosso é a oração padrão do cristão e é assim, pregação completa, né? Sim. Tem a oração também, a bênção sacerdotal. É uma oração, como se fosse uma reza, né? Mas você vê que o conteúdo Tá carregado ali de um sentido muito forte, né? muito bíblico e a oração abençoadora, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, te dê a paz. Tu vê que é uma oração forte demais e, assim, muitos podem olhar, isso é uma reza também, mas não. A oração ela vai ter o efeito a partir de um coração sincero diante de Deus, quebrantado também, que Deus não rejeita, né? E a oração tem esse A gente efeito. corre o risco, né, de falar essa oração do Pai Nosso, de orar isso de maneira como os pagãos faziam. Leviana. É, de maneira leviana, sem compreender cada parte daquilo que a gente fala. E é por isso que a gente decidiu fazer esse podcast, para poder tentar tirar esse automático quando a gente for orar. Cara, pra vocês terem ideia, eu já vi um vídeo na internet, no Twitter, mané, de traficante com radinho, orando, fazendo a oração do Pai Deus Nosso. abençoe a venda. Tipo, ó, atenção todo mundo aí, vou Ai, fazer a oração, Deus. hein. Sério, hein, mano, nego com fuzil, radinho. É da aí mesma nego- linhagem do traficante que destruiu o terreiro de Macumba lá. Traficante evangélico, deve É, ser. o traficante evangélico, é Pô, isso. mano. Mas mano, é porque não tem noção da profundidade que é essa oração que Jesus ensinou. Primeiro, se Jesus ensinou, já era pra gente poder... Pera aí, mano. Tem alguma É. coisa muito séria aqui, né? Tipo assim, pô, o pedido foi... Pô, nos ensina a orar, né? No outro contexto que você falou de Lucas, eu acho que é isso. Isso. Pô, nos ensina a orar. Aí Jesus, tá bom, quando vocês forem orar, faz assim. E vai e fala a oração. Pô, mano, existe ali um ensino gigantesco. E a gente vai pegar aí passo a passo. Começando pelo começo da oração mesmo. Ele começa, Pai. Mano, só isso daí já quebra uma barreira gigante. Eu fico pensando assim, os discípulos, eles pediram pra Jesus ensinar eles a orar. E aí Jesus ensina, ó, quando vocês orar, orem assim. Como é que os discípulos judeus, os discípulos oravam antes de Jesus ensinar? Como era a oração? Porque eu acredito que, tipo, o fato de Jesus chamar Deus de Pai já era meio que um choque. Sim, pô, Sabe? com Eu acho que certeza. não tinha, o judeu comum não tinha o costume de chamar Não, Deus, mano. Jeová, né, de Pai. Até porque eles tinham muito temor, assim, com a palavra, com o nome de Deus, né? Tanto que quando Jesus falava que ele e o Pai eram um, eles já ficavam, que isso, cara? Como é que tu chama Deus de Pai? Como é que tu toma pra si essa questão de ser filho? Todas as vezes que Jesus chamou, com exceção de uma vez, todas as vezes que Jesus chamou Deus de Pai, ele foi perseguido. Sim, foi O acusado de pessoal blasfêmia. Blasfêmia, o pessoal queria tacar pedra em Jesus quando falava que era isso aí. pai. Não era algo normal, culturalmente falando. Então a gente já dá pra aprender aqui que a gente tem uma relação de paternidade de filho, né? Sim, mano. Com o nosso Deus, né? Que muda totalmente Deus o não é um Deus relacionamento distante. e a oração. É isso aí, Deus não é um Deus distante. Quando fala Pai, já alega que Deus é um Deus presente. Não é um Deus inacessível. É um Deus que tá perto, pô. É um Deus que ama, é um Deus que protege, é um Deus que abençoa os filhos, né? Então quando a gente chama de pai, a gente já diz pra ele que a gente é filho, que a gente tá disposto a obedecer, porque o filho obedece o pai, e que a gente entende que ele nos ama, nos protege, nos abençoa, que ele tá perto, que ele cuida. Pô, Juan, mas também tem aquela parada que muita gente tem uma ideia muito ruim do que é um pai, né? Teve gente que teve um pai, pô, horrível em casa, ou até mesmo um pai ausente. Sim. E a imagem que ela tem de um pai é uma imagem horrível. Mas a oração segue, né? É Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, Deus não se compara a nenhum pai terreno Sim, que a gente mano. possa ter, Sim, sabe? muito bem colocado, velho. E é aquilo, né? Quando a gente chama Deus de pai, a gente não tá comparando Deus com o pai terreno. Perfeito. Né? A gente não tá comparando, a gente tá colocando Deus acima de todas as coisas. Ou até mesmo com Ele pai. é o padrão de pai. Ele é o padrão de Ou pai. até mesmo com aquele, tipo, aquele pai tolera todos os pecados, aquele pai assim fraco. Água com açúcar. Água né? com açúcar. A frase bem equilibra, né? Pai nosso que também estás no céu. E é bom a gente colocar, né, que a gente é membro, mano, da mesma família. De tanto que o pai é nosso. Isso. Não é um pai só meu. Ninguém Sabe? ora, tipo, dizendo meu pai. É o pai nosso, né? A gente Jesus é membro ensinou da pai família, a gente nosso. é irmão, mano. O pai é nosso. Tipo, já quebra a ideia de que Deus é propriedade minha, só minha, né? Deus é minha posse. Deus é coletivo, né? O mesmo Deus que é meu pai também é seu pai e é nosso. É isso É aí. nosso pai. Só uma nota de rodapé também, que Comentarista bíblico.
quando Deus, no Antigo Testamento, era chamado de pai, era o pai para a nação. Não era pai de uma pessoa exclusiva. Sim. Ele era pai de Israel. Tanto que Deus fala, se eu sou Deus, cadê minha honra? E se eu sou pai, cadê o meu respeito? Ele fala isso para a nação de Israel. Então, assim, nisso que tu falou, o pai às vezes era ruim demais, um pai cruel, um pai terreno que eu tô falando. Sim. Ou então um pai água com açúcar. A gente perde o padrão do que é um pai e de como que a gente vai lidar com esse pai também. E na oração do Pai Nosso a gente aprende quem é esse pai e como que a gente vai se relacionar com o pai, né? O começo da oração é muito isso. E o mesmo Deus que é pai, igual você falou, ele é pai de uma nação. Então o mesmo Deus que é pai de um pastor, ele é pai do zelador. Que é pai do tesoureiro, que é pai do membro comum, é pai do novo convertido e é pai do cara que... estrangeiro, sei lá. É o nosso pai. É o nosso pai, mano. É pai de todo mundo. E o Rodrigo pontuou muito bem quando falou, ele é o nosso pai que tá no céu. Então, a questão de ser um Deus presente não anula a grandeza que ele tem. São dois equilíbrios, né? A gente não pode ver um Deus como um carrasco, mas também não um pai mole. Sim, Porque a Bíblia também fala, acho que é Paulo que... é Paulo que fala, se não me engano, tá em Gálatas, que temos um espírito que dentro de nós clama Abba Pai. Ou seja, nós temos essa relação de pai e filho. Nós que éramos filhos da desobediência e passamos agora a ser adotados, né? E essa parada da oração a gente já começar com uma adoração, assim, já também nos ensina, né? Antes da gente buscar aquilo que é nosso interesse, que é o nosso desejo, a gente se volta pra Deus a fim de adorar a Deus, de exaltar a grandeza desse Deus que a gente serve. Eu acho uma forma excelente, assim, de você começar a oração. Porque você tá meio que, tipo, sabendo em qual terreno você tá entrando, com quem você tá falando. Sim, aí você vai adorando, peraí. Deus não é um Deus qualquer, né? Apesar dele ser um pai que tá perto, ele é um pai que é grande, né? Que é sublime, que é glorioso. Merece honra, que merece glória, sabe? E a oração vai dizer porque é o Pai Nosso e a oração diz para ser santificado. Isso aí. Deus é santo, né, mano? Então, santo. Esse pai é santo. No sentido de esse ser pai é separado, né? Tipo, é diferente de qualquer outra coisa que existe aqui na Terra. Sim, e tipo, não tem como a gente agregar nenhum tipo de valor à santidade de Deus, né? Mas a oração desse desejo que Deus seja reverenciado, que ele seja honrado, que ele seja temido, né? Então quando a gente diz santificado ou santo seja o teu nome, a gente quer que o nome de Deus continue sendo o top de todos os nomes, acima de qualquer coisa. O nome dele tem que ser respeitado, honrado, obedecido, temido, reverenciado, né? E o nome dele tem que estar acima de todas as coisas. Outra parte também é o desejo, né, que Jesus coloca na oração. Ao mesmo tempo que a gente deseja que o nome de Deus seja exaltado, né, seja santificado, a gente clama, venha o teu reino. Então a gente, além de chamar Deus de Pai, Santo, a gente acaba dizendo também que ele é um rei, é o que governa. Desejando que ele exerça o governo dele aqui nessa terra. Porque, tipo, são duas coisas, né? Apesar de que Deus é dono de qualquer coisa, ainda vivemos aqui com um pecado presente aqui nessa terra. Então a gente não vê o reino total de Deus em ação, né? O reino total de Deus na prática. Mas a gente deseja isso, deseja que Cristo venha, que Cristo governe, que o reino de Deus venha, que a sua justiça venha. E que é isso, né? A gente deseja a volta disso. E o governo dele, né? O governo dele. O governo dele sobre os nossos corações, né? Essa oração do Pai Nosso dá pra perceber claramente a ideia de pertencimento a Deus. A gente vê o Pai Nosso. Temos um Pai, somos filhos de Deus. E aí João, o Evangelho de João, ele colabora com isso, dizendo que Deus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, somos filhos de Deus, pertencemos a Deus. E na questão do reino, da mesma forma, Deus tem um reino, fazemos parte desse reino e a gente quer que esse reino se manifeste aqui na Terra. Não é um reino político, não é um reino geográfico, não é físico. É o reino de Deus que desce do céu e se estabelece aqui na Terra através de pessoas transformadas. Pertencemos a um reino de pessoas avivadas, transformadas pelo Espírito. É o desejo de que o reino avance, né? Tipo, como se estivesse jogando War, né? Tipo assim, caraca, a gente tem a meta de dominar todos os territórios. Seria mais ou menos isso. Pô, a gente quer que o Senhor governe, não só aqui na minha casa, mano. A gente quer que você governe em todos os lugares. Que o reino avance. É isso aí, a gente quer que o seu reino venha, mas não somente aqui, pô. Em todos os lugares, né? Tipo assim, desejar, né? Orar pela vinda do reino e a gente se acovardar também no testemunho do evangelho, acaba sendo contraditório, né? Porque a gente quer que o reino de Deus venha, mas o agente do reino na terra somos nós. Então também a gente clama pra nós uma responsabilidade. Ó,
que o seu reino venha, Senhor. Tá, mas quem é que é o propagador do reino? Quem é que faz a campanha do reino aqui na Terra? Ó, o reino... Promove, né? quem promove o reino aí? É a gente, mano. É aquilo. É tarefa da igreja. Dar visibilidade pra esse reino que é invisível. A nossa vida precisa ser, né, uma espécie de palco para essa manifestação do reino. Precisa ser o palanque de onde isso vai acontecer. Essa questão da igreja, é a igreja invisível que a gente está falando, né? Sim, sim. O povo que ora é a igreja de Cristo, é a igreja viva de Cristo, como você pontuou no começo. Cristo ele não perguntou assim, quando vocês quiserem orar, orem isso aqui. Se vocês pensarem algum dia em orar, então o povo que ora é um povo crente. E a gente vê também isso na prática. Às vezes a gente fica chateado com alguma coisa, a igreja como instituição, por exemplo. A gente fala assim, caramba, olha o que está acontecendo lá na igreja tal, olha o que o pastor tal falou, olha como que é a postura dessas igrejas ali, aqui, a minha igreja. E às vezes a gente está chateado com a igreja física. E a igreja física, é bom pontuar isso, é uma igreja que entra pessoas que não convertidas. Entram pessoas que a rotina delas é ir para a igreja, mas elas não são transformadas. A oração do Pai Nosso não arde no coração delas. A mudança, a metanoia, a mudança de mente não tem na vida delas. Então, não é algo vivo. A vida de oração, para elas, não significa nada. É igual pessoas que defendem debate política na internet, se dizem conservadores cristãos, mas eles não oram, eles não têm misericórdia, eles não têm amor pelo próximo. Sabe, a oração do Pai Nosso... Deseja a morte de outra pessoa. Tipo assim, totalmente assim, anticristão. Eles desejam um reino, mas que não é o reino de Deus. É um reino visível, eles querem um reino visível. Eles têm uma esperança no reino terreno, né? No reino humano. Enquanto a oração do Pai Nosso vai levar a gente para um reino invisível. Perfeito. Caraca, maneiraço, mano. E a oração continua, né? Ele, além de pedir pro reino vir, sobre quem tá orando, sobre o povo, ele clama para que a vontade de Deus seja feita. Então ele fala, seja feita a sua vontade. Já se coloca na posição de humildade. Não é o que eu quero. Opa, não é o que eu quero. Jamais eu quero ser. Não é aquela oração egoísta que a gente vai até Deus com uma lista de pedidos. Deus, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. O negócio é enquadrar Jesus, isso que eu ia botar falar. Jesus na parede. A gente precisa tomar posse da vitória. Não é uma oração que constrange Jesus, né? Que constrange Deus. Seja feita a sua vontade como se fosse um filtro, sabe? Assim, o que eu pedi, o que eu desejar aqui... Não posso estar errado. Posso estar errado, mas que seja feita a sua vontade, porque eu não posso acrescentar um dia na minha vida. Jesus, né? No Getsemane, ele falou isso, mano. Ele sabia, mas ele ainda interpela Deus e fala, poxa, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas acima de todas as coisas, faz a tua vontade. Aleluia. Caraca, mano, imagina, Jesus, o cara sabe de tudo, mano. E ele simplesmente fala, poxa, se tiver uma outra forma aí que não seja tão dolorosa, que não seja... Pô, se puder, tem uma outra forma? Não tem não, né? Tá bom, seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus, ela nos coloca fora do centro do universo. A gente coloca Deus no centro de tudo. Você não é o centro do mundo, né? É isso aí. Nem o centro do coração de Deus. Opa! Aí, alfinetadas aí, alfinetadas. Então a gente coloca o Deus que é dono da vontade, que é boa, perfeita e agradável, e a vontade dele tem que prevalecer sobre todas as coisas, não a nossa, né? Maneira de falar também que a oração não é fofocar pra Deus. Tem gente que acha que a oração é passar informação que Deus não sabe. Vou passar. Ai, Deus não está sabendo disso. Se Deus souber, cara. Não é isso, né? Não é ter... Deus, você não sabe. Não sabe das fofocas. E detalhe, ele peca ainda quer fazer Deus pecar. A oração, na verdade, mano, ela é uma adoração submissa, né? Então seria mais ou menos isso, é a gente se colocar no lugar de criatura e Deus no lugar de criador. Não é a gente tomar o centro das coisas, mas entregar o centro, se é que... Vou até botar, entregar entre aspas, né? Entregar o centro de tudo pra Deus. Que Ele seja o centro. Deus, Ele sabe de todas as coisas. No momento da oração, a gente está entregando tudo pra Deus. O seja feita a tua vontade é entender que Deus é infinitamente sábio. Tem uma frase que é assim, Deus não fará, nem permitirá fazer, senão que tu mesmo farias, se pudesse ver o fim de todas as coisas como Ele vê. Deus, Ele vê o fim de todas as coisas. E aí, quando Ele vai tomar as atitudes, é como assim, vamos supor que você fosse a nossa mente fosse um computador e pudesse ver todas as possibilidades. E vendo todas as possibilidades, tomar as melhores atitudes. Deus tem isso. Maneiro, mano. Deus, Ele consegue ver e enxergar todas as possibilidades.
E no nosso momento de escolha, no nosso livre-arbítrio, a gente vai tomando nossas escolhas. E a gente não sabe, né? A gente E é Deus- limitado. E a gente é limitado. E quando Deus intervém com a sabedoria infinita dele. Então, no momento da oração, a gente retorna para Deus o poder dele governar a nossa vida, porque ele tem sabedoria infinita para tomar a direção certa para nossa vida, ou pelo menos para dar sabedoria para a gente para tomar a decisão certa. Por isso que muitas vezes a gente pode não entender a vontade de Deus, né? Mas a oração é uma oração que você pede confia nisso. Exatamente. Você... Deus, eu não entendo o que você está fazendo, mas que a sua vontade seja feita. C.S. Lewis diz que Deus é como se Deus estivesse no centro de um círculo. E esse círculo seria o tempo, e Deus enxerga cada momento do tempo na mesma distância. Entendendo na matemática, Deus seria o centro da circunferência, e independente da distância, a distância seria sempre o mesmo valor do raio, para quem curte matemática aí. Geometria? Independente se é o futuro, se é o passado, se é o presente, todo o tempo está à mesma distância. Então Deus consegue olhar para todo esse círculo e perceber o que é o melhor, né? Isso que o Albert falou, perceber o que é melhor pro governo universal, pro controle universal de todas as coisas. Tipo, e essa parte aí do seja feita a sua vontade, é igual você falou, Juan, se refere muito à confiança. É igual, por exemplo, você vai num especialista, sei lá, no mecânico, você acabou de comprar o carro, né? Você não entende nada de mecânica e o seu carro tá ruim. Você vai lá no seu mecânico, ele vê, ele fala o que você tem que comprar, o que ele vai fazer, e você fala, ó, você quem sabe, você é o especialista, faz o que você achar melhor. Sim. E Deus é especialista de tudo da vida. E a gente fala, ó, Deus, você é quem sabe das coisas, faz o que você decidir fazer melhor. Mas aí agora só Sabe? puxando o gancho do que você falou e do que o Albert falou. Você comparou agora com uma coisa visível. E a gente tende a valorizar mais isso. A gente tende a valorizar mais o que um médico fala. Não, olha só, pra você vai ser melhor se você comer isso aqui durante 1 ano. A gente vai lá e come, mano, durante 1 ano. Mas e Deus fala assim pra você, olha só, mano, você tem que orar aqui, ó. A gente ignora, porque o reino é invisível e a gente não vai ver o resultado igual a gente vê, tá ligado? A gente tem que mudar a nossa mente, de verdade. Se o médico falar que a gente vai morrer daqui a 1 semana por conta de uma doença, a gente acredita. Mas Deus fala assim, se você não orar, você vai morrer. E a gente não ora. É isso aí, mano. A gente não acredita. Não, vai morrer não. Dá pra ficar sem orar. É isso aí. Tô Vou suave. arriscar. E essa questão da oração também. Tipo, Deus, ele sabe direcionar a nossa vida. Se a gente tá em oração, submisso a ele. É uma soberba quando a gente quer tomar isso pra gente, né, cara? Porque a gente quer fazer isso que a gente comentou durante o podcast aqui. Não, vou colocar Deus contra a parede. Não, Deus tem que fazer isso. Deus não tá me dando essa bênção. Mas se eu fizer uma campanha de oração, eu acho que eu consigo mudar a vontade de Deus. É como se Deus tivesse uma mão muito fechada e a gente tá fazendo um esforço pra abrir a mão. Deus não quer abençoar, Deus não gosta de abençoar ninguém. Não, mas se eu me esforçar um pouquinho, se eu bater um ponto, né? Se eu for um filho muito obediente, fazer certinho as coisas, Deus abençoa. Só não cagar fora do pinico, Deus vai abençoar. Tem que fazer certinho. Ai, mano, E é aí, muito disso. A oração é pra Deus dar o que ele não quer dar pra gente. Aí depois joga Deus na parede. Ô Deus, por que você não me abençoa? Aquele jejum lá, você não viu não? Tava de folga? Não, então não Deus viu? dá e a gente quebra a cara. Tu não queria? Toma, tá aí. Não, mas essa parte aí que eu tava pensando aqui, essa do... O Juan tá... Isso é muito bom, mano. Deus tá com a mão fechada e a gente tá puxando os dedos. Com esse dedo. Ai, meu Deus do céu. Deus, você tá errado, Deus. Cada campanha de oração é um dedo da mão de Deus que Ai, abre. se torna doideira. Aí Se torna ele surreal, velho. Se torna surreal. fica Caramba. forçando Deus tá falando, mano, vocês vão se dar mal se eu fizer isso. Deus, você tá errado, Deus. Na vida prática é muito isso, seja num trabalho, seja num relacionamento. Quando Deus demonstra, através do silêncio, através das circunstâncias, que Ele não quer dar aquilo pra gente, a gente realmente luta com Deus, tipo Jacó mesmo. Ah, não. A oração é tipo pra lutar igual Jacó. Ah, vamos ver quem vence então. Mano, é esporte. MMA espiritual com Deus. Essa parada que você falou que a gente fala que Deus tá errado é muito pesado, cara. Porque, tipo, a gente não enxerga um palmo na nossa frente. Sei lá, você voando no avião, você enxerga as pessoas lá de baixo, parece que você vê... Não vou dizer que você vê tudo, mas você vê uma parte bem grande assim, da Terra, né? Por exemplo, eu aqui da minha casa olho pra pessoa daqui de cima, né? Eu tenho uma visão bem maior. Panorâmica, né? Uma visão panorâmica. Imagine Deus que tá lá do céu, vê tudo,
não só o espaço geográfico, mas ver o tempo, sabe? Som do coração. Som do coração, as as motivações, intenções. ver todas as possibilidades. Fatos não, externos da nossa e a gente não vontade. consegue enxergar um palmo aqui à nossa frente, aí depois vem dizer... Aí Deus fala, ó, não, acho que isso aqui é o melhor pra você. Aí a gente vem e fala, Deus, acho que você tá errado. Não, mas acho que não, Deus. Acho que não. Com essa voz aí mesmo. A oração não é pra mudar Deus, a oração é pra mudar quem ora. É isso aí. Então cabe a nós humildade, reconhecer. Muitas vezes Deus quer dar aquilo pra gente, só que ele vê que a gente não tá preparado, que tem um processo a mais pra gente passar. É como se o Matheus chegasse pra mim, Matheus é meu filho de 3 anos, chegasse pra mim, pai, me dá um carro. E eu ir lá e comprar e dar um carro pra ele sair dirigindo por aí, mano. Eu vou matar o meu filho. Então, tipo assim, Deus às vezes não dá as coisas pra gente, mano. É porque a gente vai morrer se a gente receber, a gente vai se dar mal, mano. A gente não tem a maturidade, não é o tempo ainda. A única área que o pessoal tem maturidade pra falar dessa oração do Seja Feita a Sua Vontade é quando a gente o crente tá conhecendo uma pessoa nova, aí tem aquela dúvida, Deus, se for da sua vontade, tira. Aí sim a pessoa acredita no Seja Feita a Sua Vontade. Deus, se não for da sua vontade, tira ele da minha vida. Essa é a oração. É a oração. Então é isso, olha só, pessoal, por hoje a gente vai ficar aqui, então até não Seja Feita a Sua Vontade, né? Semana que vem a gente continua esse estudo a partir do pão nosso de cada dia, beleza? Espero que você tenha gostado aí, espero que isso já tenha mudado a sua forma de começar, pelo menos, a sua oração. Valeu, pessoal, que Deus abençoe a sua vida aí, não esquece de abençoar a gente lá no Apoia-se. Ô, Glória. Ô, Glória. Aí, depois de um podcast espiritual desse, vai lá e deixa apoia sua fé. galera. Deixa É a fé bíblico, lá. cara. Você, honrar quem te abençoa espiritualmente. Você honrar fisicamente quem te abençoa espiritualmente. Não é uma dívida, você não precisa não. Não é precisa. obrigatório, não é obrigatório. Mas se sentir no coração, se os você Se sentir puder, no coração de doar, nós sentiremos no coração de receber. Aleluia. Falar igual aqueles isso, profetas galera. lá, Deus tá mandando você me dar uma oferta. Espero que esse podcast tenha abençoado a sua vida e mudado a sua forma de orar. Valeu, pessoal. Segue a gente lá nas nossas redes sociais também. Vai lá no Instagram, lá, @trincheira.podcast. Vai lá no YouTube, lá também, bota lá, Trincheira Podcast, você já vai achar a gente. Valeu, pessoal. Que Deus abençoe a sua semana. Fique na paz aí, um abraço e até a semana que vem. Valeu. Valeu. Se despede, Rodrigo. Ope, valeu. Valeu, pessoal. Um abraço.